Vamos lá então, rapaziada. Vamos ver o vídeo de atualização da prévia, o vídeo da prévia da atualização do 3.2. Ahoy, landlubbers! First mate Maddie here from the good ship Wild Rift, filling in for Captain Allen. We're back again to share the spoils from the upcoming patch 3.2. Quem que são os campeões? A Pop aqui, ó. A Pop, a Irelia. Quem que é essa? Pô, essa daqui não é Renata Glask? Essa daqui é a Renata, não é? Enfim. This time, you'll see even more big gameplay updates to Elemental Rift, as well as in the core game. And if you caught our last video, we mentioned we were thinking about theming our patches going forward. So set your watches, weigh anchor, and raise the sails. Welcome to Wild Rift Patch 3.2, Time and Tide. Marés temporais? Foi a tradução tá errada ali. Olha o homem aí. Nautilus, the Titan of the depths, is gaining his land legs and emerging from the deepest, darkest corner of the ocean. Nautilus is a tanky support for players who want to condemn their enemies to the abyss. Hook, line, and sink a target with Nautilus's first ability, Dredge Line. Then, lock them in place with his passive, Staggering Blow. On a short cooldown, attacking an enemy briefly roots them for follow-up damage. His second ability, Titan's Wrath, grants Nautilus a shield and waves of damage around his next few basic attacks. Eu tinha maestria 7 de Nautilus no PC. PC. And create slowing tremors in a circle. Eu gostava demais do Nautilus, and cara. Give them a taste of the salty sea with his ultimate Depth Charge. Summon a terrifying shockwave that chases down an enemy champion and knocks them skyward. Why do I hear boss music? But Nautilus isn't the only thing waiting below the surface. O homem. Pike, the Blood Harbor Ripper, is crossing O modelo 3D do Pike ficou foda, hein? Olha que louco. names off of his list and collecting bounties, also in the support role. Pike is a support assassin. While most supports protect their allies and thrive in lane, he can be anywhere and everywhere, waiting for the right moment to secure the kill. Mas já tem até a barrinha mostrando aqui, ó. A partir daqui você pode executar o malandro, ó. First off, Pike cannot increase his maximum health. Instead, any health gain. O puxão dele levanta pro Yasuo, caralho. First off, Pike cannot increase his maximum health. Instead, any health gained from items becomes bonus attack damage. His first ability, Bone Skewer, can be charged. Oh, achei que isso aqui puxa muito. Tá ligado? Eu achei que essa primeira habilidade dele puxa o cara muito pra trás, vocês não acharam, não? Então, não tá um tiquinho roubado isso aqui, não? Porque, assim, pela impressão que eu tenho do PC, não era assim. Bonus attack damage. His first ability, Bone Skewer, can be charged to throw out his harpoon and yank an enemy towards. Pô, no PC, ele dá uma puxadinha pra trás. Ele não ruca o cara igual o Trash, cara. Him. Tapping deals damage in front of him instead. When you've got one on the hook, use Phantom Undertow to dash. Nossa, cara, que isso, velho? Daqui puxa muito longe, velho. Ele vai trazer o cara até aqui, ó, na marca aqui do mouse, ó. You've got one on the hook. Use Phantom Undertow. Ah, que isso, cara? To dash in a line, stunning enemies caught in the slipstream. With Ghostwater Dive, Pike gains movement speed and invisibility. It grants him the perfect opportunity to slip away from the dragon lane and roam around the map undetected. When stealthed, his passive allows him to regain health quickly. His terrifying ultimate, Death from Below, executes enemies at low health, fully resetting when he claims a kill. While he might not be a traditional support, Pike isn't entirely selfish. Death from Below grants extra gold to the ally who gave him some backup. If Pike's teammates help him hunt down a target, he'll make sure they get their cut. Over the past few weeks, we've been testing one of our biggest gameplay updates, Elemental Rift. Vamos ver, Elemental Rift. We loved hearing your feedback and seeing how you harness the power of dragons to heat up your games. Elemental Rift will be making its return this patch as a featured game mode. But, as we're still in testing, it'll look a bit different from the current version. Here's a quick preview. Hey everybody, it's Adnan here from the gameplay team. As a reminder, we have a few goals for Elemental Rift.
Firstly, we want to reduce the pressure of the early game. O Adna velho não tá muito animado não, né? Ele tá falando baixinho, né? A mulher tava mó empolgadona, aí veio um Adna aí, rapaziada, beleza? Então o negócio é o seguinte, vamos fazer o Elemental Rift pra vocês aí. Give players some breathing room between objective spawns and team fights. We also want to find a better balance between team coordination and individual impact to make it easier for you to showcase your skill and carry your team to victory. So here's how we think Elemental Rift is going so far in patch 3.1. We're satisfied with how often the terrain changes were popping up, with over 85% of games triggering the Elemental Rift, and we're open to making it happen even more often. However, not many games ended up featuring the big Elder Dragon. Para mim, assim, eu não vi quase nenhum jogo tendo o dragão. On one hand, Elder is pretty powerful, so it's okay if it doesn't show up all the time. But it should appear a little more often so that you can reasonably use it to win your game if it's running long. Eu concordo também. Speaking of dragons, we're glad to hear that players are happy that the first dragon spawns a little later in the game. Assim, não sei se eu gostei disso não, tá ligado? Eu não sei se eu gostei disso não. Eu acho que eu preferia sair aos 4 minutos. That maybe the respawn timers are a little too long. We're considering some changes here in the future, but we're also curious to hear your feedback on this with our next update. In the Time and Tide patch, we're thinking about the design of dragon buffs. This time, we're testing 2 different versions of this system, and we'd love for you to play with both. One system features multiple dragon elements with more weight given to dragons in the late game, and the other test will feature a single element per game that grants a stacking buff as you secure more dragons. Não. Vocês curtiram isso aqui? Então, nesse segundo teste, a partida só vai ter um dragão. Tipo, só vai ter o dragão do fogo, só vai ter o dragão em outra partida, só vai ter o dragão do oceano. Não operei isso aqui, não. Vocês curtiram essa ideia aqui? Pra mim, achei podre. Por isso que ele tá triste, velho. É por isso que ele tá triste. A ideia que merda que eles deram aí, ó. With these variations, we're hoping to find a good middle ground between adding an exciting new part of our strategic gameplay while balancing our goals for the map. We can't wait to hear from you as we prepare for Elemental Rift's full release in patch 3.3. Olha, no patch 3, mitigação desistente. Agora que a gente separa os homens dos meninos. Agora que as crianças choram e a mãe não vê. We've heard from you since the very first open beta that disruptive behavior is one of the worst experiences you can have in Wild Rift. Exatamente. We know how frustrating it can be to have a bandeirinha do Icons aqui, ó, o jogo já tá enfeitado com a Icons já. Inclusive, falando já do teste, tá para entrar no servidor teste o Pyke, o Ekko e o Nautilus. Assim que entrar, o pai vai jogar. Aí eu jogo em live com eles. Someone swipe out of your game. Deve ser, eu imagino que hoje ou amanhã deve entrar o Pyke, o Nautilus e o... We'll be launching the option to remake your games. If one of your teammates disconnects or leaves the game shortly after it begins, you'll have an opportunity to remake the game without being penalized. A remake results in a loss for the O jogo foi refeito graças à inatividade do jogador. Nenhum bônus vai ser garantido, nem o time que ganhou nem perdeu, beleza. Player. But for everyone else, it'll be as if the game never happened. Então, it also sucks to have a teammate disconnecting midway through a game. Então, basicamente, o cara que quitou no início da partida, ele perde PDL, né? E os dois times, é como se a partida não tivesse existido. So, we'll be rolling out lever mitigations for losses. Any players who leave in ranked will now be penalized more harshly on their climb. In cases like these, the rest of the team will receive more ranked fortitude. Se o cara que tá no meio da partida, o resto da equipe receberá mais bravura em ranqueadas ou perderá menos PV. PV, imagina que seja PDL, né? Porra, isso vai ser foda, mano. Imagina você tá jogando, o filho da puta aqui tá lá e fala assim, nossa, vou perder 15 PDL. Aí você vai lá e perde 10, tá ligado? Só porque teve um cara FK. Or lose less VP. Acho que podia ser até menos, na real, just one step on our overall journey to make Wild Rift less frustrating to play. So you can expect to see more changes with that goal in mind later this year.
Let's take a look at the gameplay changes coming to this patch. As runas. New runes have been a highly requested addition from many of you. I'm pleased to announce, in the Time and Tide update, we're adding more rune options for your loadout. Lethal Tempo is a new keystone rune for champs Imagina o Yasuo com isso, that maluco. love to attack. Gradually increase your attack speed when in combat, and after a few attacks or abilities hit, you'll gain a chunk more. Oh, que porra é? Quanta barricada é essa daqui, velho? 1, 2, 3, 4. Tem 5 barricadas agora? Ah, deve ser por causa daquela runa nova de demolir, né? Is it an item? No, it's a brand new rune. Kraken Slayer is joining Wild Rift as a keystone choice for carries. We've plundered the bonus true damage on every third attack to give players some more options in sustained fights. A new minor rune in the domination. Ó, então, mata Kraken e qual que era a outra? Little Tempo, né? Ritmo Fatal são runas maiores, né? Is Giant Slayer. It's perfect for when you know you'll be facing a tankier foe. You'll do increased damage based on how much bonus health your opponents build. Scorch is a minor rune in the domination tree that will help you burn down your enemies in the early game. Oh, o time deve ficar bom com isso aqui, né? Deal a little extra magic damage after landing an ability. In the Resolve tree, Nullifying Orb is a new minor rune. If you take damage from a champion that brings you to low health, you'll gain a mini shield. This rune will grant you some extra safety. Esse shield aqui o shield ia matar ela, velho. Se ela não tivesse o orbe anulador, o menino ia matar ela lá. You'll gain a mini shield. This rune will grant you some extra safety in those tougher lane matchups. Ultimate Shield is a... essa no final das contas que a gente achou, né? Eu também achei que seria o... qual é o nome? Crescimento excessivo. Na final chama Escudo Derradeiro. Escudo Derradeiro é uma runa do LoL. Eu não achei essa runa, velho. Eu não encontrei esse... Na verdade, quando eu falei que eu não encontrei essa runa, eu não encontrei esse ícone aqui, ó. Eu não sabia que runa que era essa. Então acho que deve ser uma runa nova, né? Is a minor rune, joining the Resolve tree. After casting your ultimate, you'll gain a shield for a short duration. This is a rune to run if you need more durability in the middle of the fight. Nimbus Cloak, a new minor rune in the Inspiration tree, grants movement speed after casting a summoner spell. Imagina isso aqui você ganha velocidade de movimento toda vez que você usa uma summoner spell. Imagina quando sair aquela menininha lá que faz estilingue e fica pegando summoner spell. Qual é o nome dela? Todo mundo quer. Zoe. Imagina a desgraçada da Zoe. Speed when flashing out of a sticky situation may be all you need to get back to the safety of your team. To assist on your split push strategies, Demolish is a new minor rune in the Inspiration tree. If you're in the range of a turret, you'll try... Aqui, essa daqui já tá com 3 barricadas. Então, as 5 barricadas deve ser com um tempo no jogo, tá ligado? Porque aqui tá com 3 barricadas, ó. Deve ser igual no LoL de PC, porque no LoL de PC as barricadas duram até certo tempo, né? Será que vai ser assim também? Só que, ao invés de não ter mais barricada, passa a ter 3 barricadas. Charge up an attack that deals extra damage to the turret after a few seconds. We're hoping this refresh of the rune system gives you more choices to... Nossa, isso daqui vai mudar muito meta, velho. Vai mudar muito meta. Imagina que o Yasuo vai começar a usar ritmo... Não, é ritmo fatal? O Yasuo vai começar a usar ritmo fatal, por exemplo, tá ligado? Vai dar uma mudada legal no meta essa porra aqui, tá? And we'll be tuning and balancing them throughout patch 3.2. Control wards are here as a new trinket option. They detect invisible enemy traps. Aí colocaram pink, porra, é isso. Então as fotos que tinham colocado que teriam pink é verdade, né? Foi o único vazamento até agora que eu não consegui vazar. Porque esse daqui realmente eu vi depois. Mas porra, pink, caralho. That can be destroyed without a sweeping lens. Each player can have only one on the map at a time. Vision is a delicate system in Wild Rift, with the potential to be meta-shifting, depending on how effective it is. Isso, já bota a Evelyn apanhando, assim que eu gosto, porra. With the potential to be meta-shifting, depending on how effective it is. Toma. We're hoping the addition of trinket control wards allows for more depth in the vision system, but doesn't burden a specific role or item build.
passe de temporada. We hope our private eye is as good as she claims to be, because it looks like someone is on her trail. Tormenting your nightmares and making his debut in this Wild Pass is Dream Raider Nasus. Oh. He spent years studying in his endless library. Vou falar um negócio pra vocês. Essa linha nova de skins aqui de detetive espiritual, né, que eles estão pegando, que foi a da cena agora desse, assim, dá de 10-0 naquela de Hack Explorador, né, convenhamos, né. A única de Hack Explorador que prestou foi a do Jax. But now he's unleashed and hunting down psychics. Olha que louco, velho, Eventos, assim, outra coisa que tava bem fraquinho foi eventos, né? Eventos tava, a gente, pô, montar quebra-cabeça do time, velho, pelo amor de Deus. Eu tenho mais o que fazer. This year, we're experimenting with new ways to get content in Wild Rift. In the Time and Tide update, one of the global events we'll be rolling out in some regions is themed around the upcoming cosmic skins for Master Yi and Lulu. In this event, you can earn or buy tickets. Tickets can then be exchanged for tokens that can be immediately redeemed for cosmic-styled goodies and skins, and also a chance to test your luck and get cool stuff even quicker. Ah, então a gente vai poder ganhar as skins. Ah, verdade, a skin do galho de Hack Explorador também foi boa, verdade. Então a gente vai poder ganhar as skins, é isso? As you play through daily missions, we'll be giving away free tokens. While this event takes elements from games of chance, it's combined with a direct way to pick up these skins. Ah, então, ele é tipo assim, parece que o que ela tá falando é assim, você pode ter a sorte de ganhar a skin. Sacou? Olha lá, embora esse evento tenha elementos de sorte, será que talvez você vai... Não, eu não acho que vai ser roleta, não, porque você vai poder comprar skin. Basicamente, você vai poder comprar skin se você quiser. Mas no evento, você pode ter chance de ganhar ela. We hope it feels fun, satisfying, and respectful of your game time. So please, let us know what you think when it releases later this month. Icons, aí, o Icons aí, ó. Now, onto Wild Rift Esports. There's just over a month until we set sail for Madrid, Spain. We're the first ever... Ô, Riot, vocês podiam me dar o watch party disso aqui, hein? Será, Riot? Vocês podiam me dar o watch party da Icons? Imagina, que louco. Wild Rift Global Icons Tournament will take place. Regional qualifiers are happening now to determine the top 24 teams that will earn their way into the competition. So mark your calendars and tune in to experience the journey of these teams as they compete for the Icons Trophy. Pô, eu e o Leozão fazendo watch party da Icons. Imagina que louco, velho. Pô, o watch party da Horizon Cup foi foda, não foi? And the glory of being the Olha o Kaiser aqui, é o pessoal do TC. Season 1 champion. Skins, eu acho que as skins vazaram todas, né? In a futuristic não teve uma que ficou de dystopia? fora, não. No, it's not Los Angeles. It's the skin montage. Roll the music. Astronauta, essa skin é legal. Olha o Pike, espectro das areias. Essa daqui são as skins exclusivas do Wild Rift. Daqui não tem no LoL de PC. Horrível. Olha que skin simples, velho. Vocês vão fazer uma skin exclusiva do Wild Rift? Por que vocês fazem essa merda? Né? Assim, eu vou dar minha opinião aqui. Você vai fazer uma skin exclusiva do Wild Rift pra atrair, por exemplo, galera do LoL de PC, tá ligado? Porra, faz uma skin que os caras do LoL de PC falam assim... Não concordam? Os caras do LoL de PC, olha isso aqui... Aí. Pô. Não, tô errado. Horrível. Ou essa é bonita, hein? Inclusive até que enfia uma skin bonita pra Morgana, né? Convenhamos.
Essa é legal. E esses shaking days, né? Essa é maneira. Olha que louco. Essa é maneira. Mano, eu acho que ela parece demais a Kayle aqui, ó. Ela não parece a Kayle aqui, velho? Ou eu sou maluco? Olha o homem. Essa é bonita pra cacete, velho. Bonita também, né? Bonita também, né? Essa do Pulse Fire. Deixa eu só voltar no Yasuo rapidão. E aí, o que vocês acharam do Yasuo? Essa daqui, todo main Yasuo tem que ter. Essa daqui é o cartão de visita do main Yasuo, tá ligado? Olha lá, ó, sou main Yasuo. Toma. 1/10. Eu prefiro o Yasuo florescer espiritual, mas ok, eu gosto dessa. Fardamento, verdadeira farda do main Yasuo, né? Ou essa do Panteão ficou doido, tá? Olha lá que louco. Poxa, hein? Coque em 2022? Não, cara. O cara tá usando coque em 2022, cara. Porra, já era essa moda já, amigo. Olha lá. Pô, gente. Só falta falar que ele é fotógrafo. Né? Olha a Irelia. Oh, olha essa skin. A gente não vai botar o trash com a cara de demônio, porque na China não pode ter demônio. Mas olha a skin Velho Oeste dele, que ele é um demônio pegando fogo. Beleza, na China é ok isso aqui, né, então. Só pra eu entender. Né? Tá de boi aqui. Tá de boi é foda, porque a cabeça dele é um boi. Tá de boa. Olha que louco a música, cara. A trilha sonora, que louco. That's all from us for now. We're looking forward to the release. Não vai ter o Ekko. Ok. Ok. Falei demais, né? Falei antes da hora. That's all from us for now. We're looking forward to the release of patch 3.2. Is anyone else getting deja vu? A música tema do Ekko. It's not how much time you have. It's how you use it. Don't blink, or you just might Caralho. miss him. It's how you use it. Espera que essa calça esteja folgada, porque senão você tá com cachumba aí, hein, Ekko? Se essa calça aqui tá justinha, meu amigo. Don't blink, or you just might miss him. Ekko, the boy who shattered time, arrives precisely when he means to in Wild Rift. He's an assassin mid laner and jungler, and uses time-altering gizmos to put his plans in motion, even if it takes him a few tries to get it perfect. Timewinder is Ekko's first ability. He throws a grenade in a line that expands after traveling a short distance. It will slow and damage anyone caught in its path, and after a few seconds, it boomerangs back to Ekko. This is his bread and butter ability to deal damage in the lane Arroz com phase. feijão. Parallel Convergence throws out another gadget that slows enemies caught inside. If Ekko enters the distortion field as well,
He gains a shield, and anyone trapped inside will be frozen in place. Ekko's ultimate, Chrono Break, completely turns back the clock. In a pinch, he becomes untargetable and rewinds to a more favorable timeline from a few seconds ago. Porra! He'll also Mas estourou a and kick ali, rewinds ó. to a more favorable timeline from a few seconds ago. He'll also heal, and enemies near him will take massive temporal damage. You can see exactly where Ekko will zap back to with his after image, which follows him wherever he goes. Ekko experts can throw out abilities with his damage stacking passive and his dash attack, Phase Dive, to outwit his opponents right on schedule. Players across the world tell us that Ekko is one of their favorite characters in Runeterra, and he's available in, well, pretty much every Riot game and Arcane, so we're thrilled to finally bring League's punk genius to Wild Rift. Vai faltar ban, né? Riot já podia começar a liberar 20 bans pra cada lado. Whether you want to dive into the depths of the support role, or turn back time for a do-over on a team fight, we hope there's something for you to get excited by in the Time and Tide patch. Thanks everyone, and we'll see you on the Rift. Ah, pet bom da porra, né, velho? Que pet bom, né, velho? O que vocês acharam do pet? Cara, que pet bom, né, velho? Tudo pra te chorar de alegria. Depois assim... Depois de 6 meses tomando GVG na cara, guilda versus guilda na cara, eles finalmente falaram assim, toma isso aí, amiguinho. Vai ser feliz. Finalmente, cara.